Olá, eu sou Ricardo Sobral, presidente do Seminário Teológico Ebenezer, e é um prazer realmente estar aqui no Papo de Obreiro com esse querido amado Alan Duto Júnior. Prazer ter você aqui e esperamos que a gente tenha um bom papo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é meu, né? De poder estar aqui com todos, com você, Ricardo, com os alunos daqui, né? Eu fico muito contente em ter essa oportunidade de poder falar sobre os milagres de Jesus, especificamente dessa vez. Ótimo, ótimo. Então, antes da gente dar continuidade aqui, não esqueça de marcar aí, se inscrever no canal, colocar lá o seu, apontar lá no sininho, marcar, porque realmente vai ajudar muito o trabalho do seminário e também vai divulgar a palavra de Deus para outros que queiram realmente aprender o que o Senhor Jesus quer dizer para todos nós. Ok, Alan, então vamos lá. Eu tenho algumas perguntas porque esse curso para mim é muito interessante. É um título que, assim, parece não ser muito divulgado, os milagres, um curso sobre os milagres de Jesus. Como é que é isso? O que é que você tem a nos dizer assim de introdução para a gente entender bem essa questão? Tá certo. Eu também, eu nunca havia participado ou visto um curso específico sobre os milagres de Jesus. A gente conhece os milagres, nós sabemos quais são, nós sabemos o que aconteceu, mas a ênfase que eu quero dar nesse curso não é sobre o milagre, porque o milagre a gente sabe. Como que eu aplico esse milagre na minha vida hoje? Quais são os ensinamentos que eu posso aprender daquela situação, daquele milagre, para a minha vida hoje? E eu fiz esse curso, preparei esse curso a primeira vez, foi em 2002, então, há 20 anos atrás, né? Nossa! Quando eu estava com a igreja em Brasília. Certo. E lá eu fui fazer alguns estudos, alguns seminários e levei este pela primeira vez. Falei, vamos ver como é que vai ser, como é que as pessoas vão entender. E tive umas respostas, uns comentários muito positivos. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar um pouco mais nessas aulas, né? Melhorar, e pensar com outras ideias. E chegamos agora no curso que eu estou trazendo aqui para o seminário. Que legal, que legal. A gente sabe que os evangelhos falam muito de Jesus, conta a história de várias situações, mas pensando assim, focalizando mesmo diretamente nessa questão dos milagres, é importante mesmo e só essa ideia dessa chamada do curso já me despertou várias coisas, né? Mas me diz aí, o que os milagres de Jesus ditos nas Escrituras revelam sobre ele? Interessante, uma pergunta muito boa, né, que você está fazendo, porque cada milagre, eu tenho na minha lista 35 milagres. É mesmo? A gente sabe que Jesus fez muito mais do que 35 milagres. Mas esses 35 milagres são os milagres que nos evangelhos nós temos um pouco mais de relato sobre o milagre. Por exemplo, você tem lá em algumas partes Jesus dizendo que nessa cidade ele fez muitos milagres. Então a gente não sabe qual milagre ele fez, o que aconteceu, mas fez muitos milagres. João, no final do seu evangelho, escreve que se tudo fosse escrito que Jesus realizou, nós não teríamos biblioteca para colocar os livros. Então Jesus com certeza fez muito mais milagres do que 35. Mas os 35, você tem um pouco mais de relato nos 4 evangelistas. Então são esses que eu concentrei o meu estudo. Interessante é que cada milagre
relata uma coisa diferente sobre Jesus e sobre o que eu estou entendendo ali que Jesus está querendo ensinar. Entendo. Então eu estou focando muito mais nessa parte, né? Eu tento contextualizar o milagre na vida de Jesus, aonde Jesus está, nos seus 3 anos, quando isso está acontecendo. Aí eu comento um pouco sobre o milagre. É muito fácil, a gente sabe o milagre. Mas a parte que eu tento passar um pouco mais de tempo e passar isso para quem está recebendo esse estudo é na aplicação. Então a gente faz a exegese, certo. Depois a hermenêutica, isso, né? exatamente. E a gente faz a aplicação. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Aquele milagre que Pedro vai, pesca e tira uma moeda da boca do peixe. O que tem a ver com a minha vida hoje isto? Né? Então, nessa parte que eu concentrei e achei, né, que tenho tido muito feedback e comentários muito bons, porque eu não achei algum estudo dessa maneira, assim. Né? Realmente é novo mesmo. Apesar de ser falado já há tanto tempo isso, mas é impactante, né? Agora, a gente quando pensa em Jesus, geralmente a gente pensa Jesus veio como Salvador, veio morrer na cruz e tem todas essas expectativas com relação a ele. E quando se fala de milagres, né? Muitas vezes por entender mal essa questão dos milagres de Jesus, muitas vezes a gente tem alguns desvios de entendimento. Então assim, ora, se Jesus veio para morrer na cruz, salvar o mundo do pecado, então qual era a razão, né? Por que Jesus realizava milagres? Ô Ricardo, uma pergunta muito interessante e muito bem feita, não é? Nós vemos nos evangelhos que o próprio Jesus diz que a razão que ele veio foi para buscar e salvar aquele que estava perdido. Exato. Esse foi o trabalho principal dele. Penso que os milagres são um bônus para isso, né? A razão de Jesus foi para vir, para ensinar, para resgatar quem estava perdido. E essas curas, os milagres, tudo que nós vemos nesse estudo, mostram que muitas vezes Jesus fazia um milagre e dizia, olha, a tua fé te salvou, não te curou, porque ele já tinha curado, mas a tua fé te salvou. Então, de uma certa forma, aquele milagre ajudava no seu destino principal, que era buscar e salvar o perdido. Outras vezes não. Então, eu penso que o milagre era aquela cereja no bolo, né? Jesus veio para aquela finalidade, mas enquanto ele fazia aquilo, eu vou dar um bônus aqui, né? Eu vou alimentar uma multidão, eu vou trazer uma visão para um cego, não é? Eu vou curar uma pessoa que nunca soube andar e não podia andar, um paralítico. Né? Eu não tenho a ideia de que Jesus veio para fazer os milagres. Entendo. Mas os milagres são um bônus, né? Algo a mais que Jesus, na sua misericórdia, estava dando para o povo. Não, é verdade. Em alguns momentos ele até nem fez quando pediram, né? Ou Sim. Quando fez, muitas vezes ninguém nem pensava que era milagre, né? Naquela multiplicação dos pães. Estavam lá, a comida estava chegando, Sim. de onde estava vindo, sei lá de onde era. Mas pensando nessa tua perspectiva, é interessante pensar nessa coisa, olha, eu vim para salvar, mas toma aqui uma... Por que não fazer isso também? Por que né? não fazer isso Por que também? não fazer algo que vai trazer Exato. bastante, muitas vezes, comoção, né? Exatamente.
Agora, eu sei como você que muitas vezes a gente, quando está preparando os estudos, a gente aprende muito, né? E na aula a gente aprende também. Então, eu queria perguntar essa é uma pergunta mais pessoal, né? Então, você falando de milagres, que milagres você podia dizer assim que toca realmente no teu coração? O que fala forte para tu? Poxa, que pergunta boa. Nessa tua aula? Que pergunta boa. Sim, é muito certo que você falou que quando a gente ensina, nós é que aprendemos em primeiro lugar, né? E é isso mesmo. Nesses 20 e poucos anos estudando esse tema específico, cada dia eu aprendo mais. E com cada grupo de alunos, algum comentário que foi feito, outro comentário, tanto é que eu estou sempre atualizando. É uma coisa muito dinâmica, né? Alguém fez aquele comentário, poxa, eu não tinha pensado nisso. Vamos lá escrever, na próxima apostila vai sair uma coisa, né? Com aquela ideia, talvez um pouco mais pensada. A gente aprende muito. Cada milagre é diferente. Cada milagre tem uma lição diferente. Eu, sendo oftalmologista também, é lógico que o meu interesse ali é muito quando Jesus cura um cego. E a gente tem ali, pelo menos que eu consegui ver, pelo menos 7 curas. É mesmo? De cegueira. Certo. E cada uma dessas curas é diferente. Nenhuma delas é igual. Nenhuma. É muito interessante aquela cura que acontece em Betsaida, né? Porque ali Jesus cura uma pessoa em 2 tempos. É muito interessante. Primeira vez, todos os milagres de Jesus são instantâneos. Aquele ali não. Aquele Jesus levou 2 etapas, né? Então aquilo chama atenção. Não é que Jesus não tinha o poder para curar ele instantaneamente, lógico que tinha. Mas Jesus tinha uma lição ali, talvez até para mostrar para os seus discípulos, né? Que estavam ali engatinhando na sua fé, né? Eles precisavam a sua fé aumentar, e Jesus está mostrando para eles, olha, talvez vocês estão como esse homem aqui, né? Vocês estão conseguindo ver, mas estão precisando chegar nesse ponto aqui. Então, cada milagre é diferente. Um que eu gosto muito, que fala muito comigo, é quando Jesus cura os 10 leprosos. Certo. Naquela história, nós entendemos que somente um deles, depois de receber a cura, voltou para agradecer Jesus. Isso. Os outros 9 não. A lição ali que eu penso que Jesus está querendo ensinar, e que fala comigo, é o seguinte: a gente conhece muito bem o que é o QI, né? Quociente de inteligência. Exato. Ali eu acho que Jesus está querendo dizer para a gente, como é que está o seu QA? Como é que está o seu quociente de agradecimento? Ok. Né? Porque a gente lê aquela história Muito bom. e é muito fácil, é fácil a gente apontar o dedo para aqueles 9. Os 9 que não vieram. Mas aí a gente olha para a nossa vida e vê quantas vezes Jesus já não nos deu um presente, uma bênção, e nós não agradecemos. Quantas vezes? Um trabalho, uma saúde. Sim, é verdade. Não é? E a gente pode pensar em tanta A coisa. gente acorda e... O acordar de manhã, né? Eu acho isso fantástico, porque quando eu vou dormir, acho que você é igual. Eu não fico falando para o meu coração, ó, eu vou dormir agora, bate aí umas 70 vezes por minuto, hein? Não esquece, né? Isso, exatamente. Eu não falo para o meu pulmão, ó, eu vou dormir agora, mas
respira umas 20, 22 vezes por minuto, hein? Não vai esquecer. Né? É verdade. A gente vai dormir, a gente acorda e é como se fosse um dia após o outro, uma coisa normal, não é? É uma bênção que Deus nos dá. E a gente esquece de agradecer. Mas a gente aponta o dedo para aqueles 9. Né? Então, esse milagre fala muito comigo, me ajuda. Eu não faço isso todas as vezes, mas me ajuda a lembrar de agradecer. Né? Como é que está o seu QA? Seu quociente de agradecimento. Gostei disso, eu preciso lembrar disso. Agora, falando de QA aí, deixa eu te perguntar então. Eu sei que em alguns momentos Jesus foi até criticado por fazer determinados milagres, né? Então, o que você acha? Como é que você entende que esses milagres de Jesus desafiavam aquela mentalidade religiosa da época? Como é que você descreveria essa questão? É até difícil da gente pensar nisso, mas realmente, né? Jesus fazia alguns milagres, por exemplo, num sábado. E ao invés das pessoas estarem abismadas e acreditarem e agradecerem até mesmo a Jesus pelo milagre que foi feito, as pessoas criticavam. Isso. Não é? Até mesmo eu acho muito interessante, em João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego, né? Sim. Os fariseus ali, os mestres da lei, vão perguntar para os pais dele. Né? Escute, esse aqui não é o seu filho que estava cego? O que aconteceu com ele? E os pais falam, não sei, pergunta para ele. Não é mesmo? Não é estranho aquilo ali? Sim, claro. Se eu fosse o pai ou a mãe daquele rapaz, eu ia ficar feliz da vida, eu ia estar abraçando meu filho, eu ia estar contando para todo mundo, mas eles tinham receio. Isso. Daqueles professores, dos mestres ali, né? Que talvez fossem criticá-los também. Então, com certeza, muita crítica, muitos por não entenderem, outros por inveja, por ciúme, não queriam dar o braço a torcer e dizer, realmente, esse aqui é diferente. Presta atenção em Jesus, porque tem alguma coisa diferente nele, não é? Será que ele não é realmente o Messias? Mas não, por ciúmes, por inveja, as críticas vinham e era isso que sobressaía na vida de certas pessoas, ao invés de prestar atenção naquilo que Jesus estava trazendo de bem. Verdade. Né? Puxa, é interessante, que eu posso pensar que aquela religiosidade da época, da qual Jesus veio, né? Judeus que estavam resistindo a isso em alguns casos, imaginar que Deus, o grande Deus, estava se fazendo presente naquele homem e ao invés de agradecer, eles em alguns momentos prejudicavam muito o ambiente, Sim, né? Até o sim. ponto de, falando desse cego, de ser expulso, né, da sinagoga. Foi expulso, sim. E Jesus aparece para ele de novo, né? Uhum. Até falando dessa coisa enquanto você estava falando dos milagres que tocavam você, por você ser oftalmologista e contando do milagre em 2 etapas, né? Não sei se você lembrou do teste das lentes, né? Essa tá boa? Sim. Essa não tá boa? Tem essas coisas também. Mas olha, a conversa tá jóia, tá jóia. Então, assim, para a gente fechar aqui, quando você falou sobre exegese e hermenêutica, né? Então, fazendo essa hermenêutica, como é que a gente pode experimentar hoje o milagre da transformação em nossas próprias vidas? Como é que hoje a gente pode sentir esse milagre impactando em nós mesmos, irmão?
Nós vivemos numa época hoje diferente daquela época, não é? Uhum. Ali sim, ali você tinha um milagre feito e a gente sabe qual era o propósito. Inclusive, depois que Jesus foi aos céus, ele deixou os seus apóstolos, né? E nós vemos o propósito daquilo, era para confirmarem, né, o que eles estavam falando, Certo. sem dúvida, né? Mas e hoje? Eu creio que cada milagre, pelo menos desses 35, nos ensinam coisas diferentes. Então, alguns estão nos ensinando sobre a nossa fé. Como é que está a nossa fé? Né? A nossa fé está pequena, está aqui, ou nós já chegamos num nível onde deveríamos estar. Outros milagres, como eu falei agora, nos ensinam sobre agradecimento. Outros milagres falam sobre prioridades. Outros vão falar muito sobre obediência. Então, quando nós estudamos os milagres e vemos essa aplicação, né, essa hermenêutica, na nossa vida, como é que eu posso entender isso? Eu preciso entender que eu preciso obedecer aquilo que Jesus está dizendo. Não importa se é algo que pareça ser impossível, algo que não faça sentido. No mesmo exemplo desses leprosos, Jesus fala para eles, vão e se apresentem aos sacerdotes. Mas eles estavam leprosos ainda. Eles não tinham sido curados. É diferente com o outro leproso, que Jesus também cura, onde ele cura o leproso e aí fala, agora você vai e se apresenta ao sacerdote. Esses aqui não. Eles ainda estavam com a lepra e vão se apresentar. Então, o que isso mostra para mim? Obediência ao que Jesus fala. Não importa a situação. Como que eu posso ir me apresentar para o sacerdote se eu ainda estou com lepra? Não posso. Eu tenho que esperar melhorar, aí eu vou, o sacerdote vê. Não, ainda não está bom, volta. Não, está bom, você pode voltar aí para a sua própria família. Mas enquanto eu estou leproso, jamais. Diferente ali, né? Então, para mim, o que isso mostra? Olha, é obediência ao que Jesus está ensinando. É a fé naquilo que Jesus está me dizendo que vai acontecer. É o agradecimento em tudo. Eu não posso esquecer de agradecer. Quando eu sou uma pessoa agradecida, quando eu mostro a minha obediência às palavras de Jesus, quando eu coloco minhas prioridades na ordem correta, quando eu lembro a minha dependência em Deus para tudo, acredito que esses milagres estão fazendo efeito na minha vida hoje. Mesmo aqueles 35 não tendo acontecido comigo, mas quando eu aprendo essas lições e aplico isso na minha vida, é como se o milagre estivesse acontecendo comigo. Verdade. Porque a lição que Jesus quis ensinar, penso eu ali, eu estou aprendendo hoje. E estou praticando como quem recebeu, praticou. Então acredito que assim o milagre se torna vivo na minha vida. Né? Quando eu aprendo, traduzo e aplico isso na minha vida. Que bom, maravilha. Puxa, Alan, essa conversa aqui, esse papo de obreiro aqui está sendo muito bom, eu fico muito contente, feliz com isso. E eu conheço o Alan há alguns anos, né? E tem uma família linda, a sua esposa Robin é uma bênção. Lembro bem da Laura. Laura eu não posso esquecer porque é o nome da minha neta. Então, certo, né? mas tem também o
Tyler. Tyler, eu nunca conseguia dizer o nome. Tyler ainda está na bateria ou não? Não tá. Não tá. Não tá. Ele passou dessa fase. Isso. Pro bem dos vizinhos. Boa. Ele passou dessa fase, né? Boa. Mas assim, eu tive agora nos Estados Unidos e tive minha nora teve um problema muito sério, transplante de fígado, e a gente realmente estava orando para que o Senhor fizesse um milagre na vida dela e graças a Deus o Senhor está respondendo. Mas eu conversando contigo, e eu fiquei, até disse para a Sueneide, a minha esposa, eu disse, olha, o Alan me disse uma coisa que eu gostaria que os irmãos também ouvissem, né? Quando você falou sobre a questão que não é se, mas é quando. Por favor, eu queria que você deixasse essa palavra final tá bom. Para o pessoal, lembrando disso. Tá aí, bom, contextualizando o pessoal do se e quando, do né? se e quando, né? A minha esposa, Robin, né? Ela tem uma doença chamada esclerose múltipla, né? E essa doença vai incapacitando a pessoa. E ela já tem essa doença desde 97, 98, então 27, 28 anos que ela tem isso. E a doença que a Robin tem, o tipo de esclerose que ela tem é aquela doença recorrente. Então ela tem episódios, fases que ela está muito bem e fases em que ela não está bem. Às vezes tem dificuldade para andar, mover os braços. 2 vezes ela já perdeu a visão de um olho. Graças a Deus voltou as 2 vezes, né? Então são episódios. E agora nos últimos 3 anos ela tem tido uma coisa um pouco mais séria, onde está demorando um pouco mais para ela voltar à normalidade, né? E nós temos muita confiança em Deus, muita fé em Deus, e nas nossas orações, nós quando pedimos a Deus, todos os dias, nós pedimos a Deus não se Deus vai curar a Robin, mas quando Deus vai curar a Robin, né? E eu acredito totalmente que Deus continua fazendo milagres hoje. Continua. Falamos sobre alguns, né? O fato de acordarmos de manhã todos os dias. O nascimento de uma criança. Que fantástico, não é? Verdade. Uma flor, a beleza de uma flor, a lua nascendo todas as noites, o sol nascendo todas as manhãs. Estamos aqui em Recife, olhando o mar, né? Vai, volta, vai, volta. A criação de Deus é um milagre, né? Deus continua fazendo milagres hoje. E nós estamos pedindo, lógico, se for da vontade de Deus, que Ele continue fazendo os seus milagres na vida da Robin. Exato. Então, nossa oração não é se, mas é quando. Isso me tocou bastante. Estou até emocionado aqui, porque demonstra que nosso Senhor Jesus é vivo, presente e eficaz na nossa vida. Alan, muito obrigado por essa oportunidade. Gente, espero que vocês aí realmente ficaram felizes e cresceram espiritualmente nesse ponto. E assim, entre em contato com o Alan para pedir esses ensinos, ou se não, convide ele vai lá com muito prazer, não vai ou não vai? Com certeza. Poxa, eu terei o maior prazer, né? Quero aprender mais sobre os milagres também. Isso. Então, assim, por favor, ajude a gente aí, assim, manda aí para os seus amigos, marca aí o Papo de Obreiro do Ebenezer. Vai nos ajudar muito nesse propósito de pregar o Evangelho
a toda criatura, tá bom? Deus abençoe a todos. Prazer, Alan. Deus abençoe você e toda a sua casa, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo, por este local, né? Um local tão fantástico de ensino, Glória a Deus. de preparação, né? Um local onde tanta coisa boa está acontecendo aqui e aonde as pessoas estão indo. Verdade. E eu me sinto muito honrado de poder sempre vir aqui, passar um tempo, saio daqui muito encorajado, né? Nós também. E passar um tempo aqui com você e com todo mundo aqui no Ebenezer. Prazer. Até mais.